Boa tarde, meus nobres e queridos irmãos, né? Estamos aqui com 3 telas, mas com 4 corações incríveis. Então tem ali Robson e o meu querido Tiago, tem o Fabião e eu, para quem nem conhece, Jordelei. Hoje nós resolvemos gravar um vídeo um tanto quanto diferente. Começamos no sábado passado a falar sobre a obsessão e sobre o estudo que tem sobre ela no Livro dos Médiuns. E, e hoje, em específico, a gente vai fazer esse trabalho para responder as perguntas que ficaram ah, na, no corpo de respostas do vídeo e tentar trazer mais alguns esclarecimentos. Então, aí deixamos para outra semana a continuação do estudo e assim a gente vai indo, vai intercalando perguntas e respostas para esclarecer mais e mais conteúdo. E aí é uma maneira da gente poder semanalmente estarmos interagindo. Isso aí, Jorge, muito bem. Vamos então ver, né, as perguntas e comentários que teve. Ó, tem uma primeira pergunta aqui da Milene Martins Pinto. Ela fala o seguinte: como agir com um familiar bem próximo que é influenciado por obsessor e faz de tudo todo dia para tirar a paz da gente? A pessoa é ótima, mas do nada se transforma e começa a atacar onde mais nos atinge. Gratidão pelo estudo e aprendizado. Vocês querem falar alguma coisa antes para a Milene? Uma das coisas que me ocorreu quando eu li essa pergunta, né, foi pensar assim, não no particular dela primeiro, mas pensar que nós todos somos influenciados o tempo todo, né? E é claro, nós estamos inseridos numa família ou num contexto que tem pessoas que a gente escolhe ou não manter a convivência. E essas pessoas também são influenciadas o tempo todo, né? Então existe sempre um desafio de convivência, independente da mediunidade. Porque às vezes a pessoa mistura assim, por que a pessoa é médium, ou por que ela tem um amigo espiritual que atrapalha, aí não dá para conviver com ela. E às vezes a raiz da dificuldade de convivência está nos sentimentos, está na afinidade e não na questão do espírito que aparece, né? Então, dela fala assim, a pessoa é ótima, mas se transforma, será que é só isso, né? Talvez precisa de uma observação mais cuidadosa, porque não é assim, né? O espírito surgiu, a pessoa virou como se fosse uma espécie de, né, de chave, e depois ela desvirou, né? Então, existe toda uma questão por trás que tem a ver com uma interação emocional, até de uma prova, ou até de uma questão de um trauma, de uma mágoa, né? Para além da questão da mediunidade. Acho que a questão da mediunidade, sim, interfere, mas pode ser uma coisa além. Aproveitando esse caminho, nós não podemos esquecer jamais que todo o processo reencarnatório ele envolve muitos espíritos. Espíritos que terão a oportunidade de reencarnar e outros não. E muitas vezes no núcleo familiar é onde se reúne os espíritos mais necessitados de reparo, de reparação. Então, tirando um pouco a visão de que somos obsediados o tempo todo, porque todos nós sabemos que o nosso passado não foi um jardim de mar, um mar de jardins, né? E então nós sabemos que temos débitos, sim, a serem resgatados do passado. Então, consequentemente, aparecerão dificuldades, aparecerão inúmeras situações que nos levarão ao reparo. Mas existe um outro ponto, que é a obsessão entre encarnados.
a obsessão entre desencarnados e a obsessão entre os dois mundos, né? Físico para o extrafísico e do extrafísico para o físico. Esses 4 tipos de obsessões são muito comuns de ocorrer. E muitas vezes nossos irmãos, ou nossos pais, ou nossos primos, ou tios, eles vêm nessa condição de nós termos sido, em algum passado não tão distante, motivos de atrito, porém semi-resolvido. Porque já existe afetividade, mas ainda não existe o amor pleno. Então, quando reencarnamos, que a prova é exatamente essa, conviver junto, ampliar o conhecimento, ampliar a afinidade, surgem os momentos em que aquele sentimento que fica guardado lá no nosso subconsciente, ele vem à tona. E vem à tona, começa esse processo. Aí sim, após vir esse processo à tona, é que poderíamos pensar no mundo espiritual que nos cerca. Mas esse primeiro lançar é do trabalho interno de cada um. É isso que nós chamamos de reforma íntima. Tem um amigo meu que também é psiquiatra e tende a me tratar às vezes, e não sei por que ele está aqui nessa gravação, é um dos 3 que aqui aparecem, e ele sempre diz, ele me faz sempre perguntas, ele nunca me dá respostas, mas a pergunta é, por que será que ele consegue tocar em assuntos que te chamam a atenção, que te machucam ou que te faz ficar sensível ou fragilizado? Por que esses pontos? Se fosse outra pessoa, faria a mesma coisa? Teria mesmo resultado? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque assim a gente começa a entender melhor a nossa dor e começa a tentar sair do processo da obsessão, que é o tratamento da desobsessão. Evangelizar-se, e isso para tu estar acompanhando os vídeos, para tu estar pondo perguntas aqui, colocando perguntas, isso é sinal que está no processo de evangelização, e não por ser o Portal Paz, mas poderia ser em qualquer outro ambiente, de você estar observando isso, também já demonstra uma amplitude maior, e o trabalho da oração, do Evangelho no Lar, e da oração mesmo. São os processos e os caminhos mais seguros para o início de um tratamento de desobsessão, que é transformar esse sentimento de desconformidade para amorosidade. Veja que nós estamos inseridos em um mundo de ação e reação, né? Porém, nada é a ferro e fogo, né? Nós temos a nossa inteligência, nós temos o nosso livre-arbítrio e a nossa capacidade de escolha. Então, por mais que haja essa dificuldade, aí o Jorge foi perfeito no comentário dele que nos nossos vínculos ou círculos familiares é onde estão os nossos maiores desafios de crescimento, né? E aí fica a questão, como que eu vou reagir perante a dificuldade? Como que eu vou agir perante aquela situação que se apresenta com o meu familiar, que está me desequilibrando, né? Será que eu também não tenho que botar minha mão na consciência e refletir que eu também, às vezes, posso estar agindo de maneira equivocada? Então, essa pergunta a gente tem sempre que se fazer, que é o que o Jordelei está falando. Então, e aí, se a coisa se arrasta mesmo para uma questão mais profunda, para uma questão mais delicada, que a desarmonia se instaura, ou se instala em todos os âmbitos, aí a gente tem que começar, sim, a fazer direcionar para um tratamento espiritual. Mas antes do tratamento espiritual, acho que a gente tem que pensar que nós somos ainda seres imperfeitos, que nós estamos ainda inseridos em um mundo de provas e expiações, então a gente vai passar por essas provas o tempo inteiro, né? Então, vamos refletir assim com carinho sobre como nós estamos lidando com essas situações que estão nos trazendo essas certas desarmonias no nosso dia a dia, né? Fazendo essa reflexão, acho que fica mais fácil para a gente conseguir depois tratar elas, né? Será que eu estou sendo realmente cordial? Será que eu estou sendo realmente amoroso? Será que eu não poderia ampliar mais a minha capacidade de amar aquela pessoa que talvez está passando por essa dificuldade? Né? Então, a gente tem sempre que pensar pelos dois lados, não só do lado da pessoa que está talvez agredindo, né? Porque
porque ela também pode estar no desequilíbrio, mas como que eu estou reagindo, né? Será que, de repente, se eu não agir diferente, fazendo algo melhor, com mais amorosidade, a pessoa também não vai perceber que eu não estou mais entrando naquela energia da discussão, da briga, né? Então, é sempre importante a gente fazer essa reflexão para poder entender melhor a situação e direcionar para uma resolução melhor do problema, né? E não ficar caminhando ou num ciclo, né, vicioso, né, do problema, mas sair dele de uma solução mais tranquila, de uma forma mais tranquila. Problema a gente sempre vai ter, né? A forma como a gente vai lidar com ele é o que transforma e direciona para o lado que as coisas são conduzidas, né, a partir desse momento. Toda vez que eu vejo uma situação como essa de obsessor e obsediado, na verdade, a partir dos estudos nossos aqui, né, eu comecei a enxergar de uma outra forma. A gente sempre fala é um desafio, é um obstáculo a ser superado, mas eu comecei a enxergar, na verdade, como uma oportunidade de eu poder treinar e exercer tudo aquilo que eu venho estudando, que eu venho ouvindo, que eu venho acompanhando nos diversos canais que tem de espiritualidade, nos diversos livros que eu leio. Então, toda vez que alguém fala sobre o obsessor, fala que sofre ataque, já me vem à mente, bom, primeiro eu tenho uma oportunidade, então, aqui de aprender e tentar ser melhor. E eu acredito fielmente que a partir do momento que eu conseguir ser um pouquinho melhor, desenvolver o amor um pouco mais dentro de mim, eu tenho certeza que esse ataque já não vai me causar tanto dano. Isso eu estou falando né, a pessoa que sofre o ataque. A gente sempre tende a terceirizar sempre o problema. Ah, tem um obsessor ali, ele que está me fazendo mal, ele que está causando isso em mim, ele é isso, ele é aquilo, mas é aquilo que o Fábio disse, né? E o Jordanei para o Robson também. Tá aí, e o que eu estou fazendo? Porque só chega porque a porta está aberta. Eu só sofro porque eu permito o sofrimento. E aí tem várias nuances, né? Enfim, eu lembro daquela história da pessoa que falou da planta, né? Que recebia a pessoa em casa e a pessoa matava a planta, tá? Mas você também tem a culpa de ter recebido a pessoa, de ter escolhido. Então eu sempre faço isso, esse exame de consciência, né? Onde eu posso, estou de frente de uma oportunidade, então, de ser um pouco melhor e aprender. Então, como é que eu consigo melhorar e como é que eu consigo desenvolver o amor aqui diante dessa situação? E tem também o outro lado também, que é o próprio obsessor em si. Como é que eu posso ajudá-lo depois? Será que eu posso encaminhar? Será que ele quer ajuda? Será que ele aceita ajuda? Se não aceitar, não adianta. Você vai ficar a vida inteira tentando mudar a pessoa não vai mudar. Não vai mudar. Então, a dica que eu dou, acho que é fazer um exame interno, olhar para dentro e ver como que eu consigo lidar com aquela situação da melhor maneira possível e tentar desenvolver o amor da melhor maneira possível. E tentar ajudar depois. Engraçado, né, Tiago, tá falando disso, da questão da porta aberta, né? E aí, na pergunta mesmo, a Milena, ela fala aqui, né? A pessoa é ótima, mas do nada se transforma. Então, às vezes, a pessoa é ótima mesmo, é uma pessoa muito boa, tá em dias bons, a gente vai ter isso, né? Dias bons, dias ruins. E aí o vigiar vai entrar justamente naquele dia que essa pessoa não está tão bem, né? E aí ela, né, não é a Milene ou outro parente, é a própria pessoa que está sofrendo tal influência, ela vai ter que fazer esse trabalho, né? De reconhecer primeiro que talvez haja uma influência mesmo. E aí, reconhecendo, a partir daí, trabalhar aquilo que o Jordelei falou, reforma íntima, né? Se melhorar gradualmente. E aí é aquele gradual que a gente já fala em vários outros vídeos aqui, né? Não é nada... Não dá saltos, né, a nossa evolução, a gente vai pouco a pouco, e aí, né, evangelho no lar, leituras edificantes, uma música boa, atividades físicas, né, uma série de coisas que podem nos conectar novamente com a espiritualidade, com a natureza, né,
com energias boas, mais elevadas, e aí a gente fecha essa porta da obsessão, né? Digamos assim, mas é um processo bem gradual. Para a gente ampliar um pouquinho mais, eu vou aproveitar e vou fazer a pergunta que a Denise do Vale mandou. Primeiro ela começa agradecendo, né? Gratidão. Poderia um dia abordar um assunto até que nível o livre-arbítrio do outro afeta o nosso karma e vice-versa? Pois se tudo que criamos é atraídos por nós, como fica o livre-arbítrio do outro? Gratidão. Eu trago essa pergunta porque o livre-arbítrio também interfere no processo da obsessão. Então a gente continuaria a resposta da Milene, também respondendo a Denise. Eu acho que a pergunta da Denise tem um pouco uma relação com aquele trecho do Evangelho, né? Que é necessário que venham os escândalos, mas ai por quem eles vêm, né? Então, assim, as coisas têm que acontecer até um certo ponto. Só que quem vai ser instrumento daquela fatalidade acontecer pode ser uma pessoa que escolheu que isso acontecesse, um livre-arbítrio, ou pode ser uma circunstância da vida, né? Se acontece de ser uma pessoa, é porque ela também tem uma espécie de ligação com aquele enredo, e de certa maneira, então, ela traz esse tipo de prova para a história dela, se ela vai vencer a prova ou não, né? Se ela vence a prova e não traz o escândalo, vai ter outra ferramenta de escândalo, mas ela conseguiu se preservar da situação, né? É porque a gente só enxerga um pedaço muito pequeno da pintura. Então a gente fica imaginando que a pintura não faz sentido, né? Quando a gente vai ampliando a nossa consciência, aí nós vamos ter a ideia de que não, as coisas estão interconectadas e está tudo certo. Só que nós só vamos saber disso depois, né? O livre-arbítrio ainda é algo que talvez a gente não consiga entender na sua totalidade, porque é claro que a gente pensa que é fácil compreender que as escolhas que eu tenho geram uma frequência vibratória que gera um magnetismo e que atrai até mim as escolhas, né? A lei da ação e reação. Então, a gente pensa, produzo algo bom, recebo algo bom. Tento isso, chega aquilo. Mas existe uma confusão muito grande, porque eu não gosto muito desse termo karma. E eu falo isso inúmeras vezes, porque infelizmente o karma ele ficou associado a algo ruim. E o karma não é ruim. O karma é aquilo que nós necessitamos passar ao longo das jornadas. E veja que as coisas mais positivas, por exemplo, esse momento de gravação, de estar entre amigos, é um karma. Mas a gente não olha com esse olhar, porque o karma ficou como peso, que é a mesma visão que muitas vezes nós temos de Jesus com ele pregado, ele crucificado, e não ele libertador. Mas bem, diante disso a gente vê uma decisão. Eu estou num relacionamento, né? Seja, pode ser até durante a família. Então, eu tenho as minhas escolhas. Eu estar ali naquele ambiente foi uma das minhas escolhas, né? Meu livre-arbítrio. Nesse momento, cria-se uma energia toda de comum acordo com aquelas outras pessoas que também estão ali comigo. Por exemplo, no relacionamento. São dois livre-arbítrios que resolvem caminhar juntos. A escolha de ambos foi um estar com o outro. Então, nesse momento, não há uma interferência de livre-arbítrio. Agora, dentro do convívio diário, terão gostos peculiares de cada um, que às vezes agradará e às vezes desagradará. Muitas vezes, as pessoas tendem a um dos lados ceder sempre, ceder. E aí o tanto ceder torna-se uma rotina. E essa rotina torna-se cansativa. Até que chega o momento que a gente diz, encheu o copo d'água.
e transbordou. Mas, na verdade, foi lá atrás uma decisão do nosso livre-arbítrio de não se importar com as coisas que estavam sendo colocadas, mesmo sobre o nosso desagrado. Então, tudo parte de uma decisão nossa. Me apagar ou aparecer, ou me equilibrar. Veja que o ponto mais salutar que um dia chegaremos é o momento da discussão. Agora, a discussão não é discutir com pessoas, mas é discutir com ideias. Então, eu falo as minhas vontades, eu expresso os meus desejos e eu não tenho que ser submisso, porque às vezes para mim está bom ou eu quero agradar sempre. A submissão de pensamentos e de ideias leva-nos a anular o nosso livre-arbítrio. Claro que nesse momento se faz muito presente o véu do esquecimento, né? Porque nós esquecemos das coisas que cedemos. A gente acaba esquecendo de todas as coisas que cedemos e do quanto também as outras pessoas cederam para estar até aquele momento. Então, quando acontece realmente a confusão, né, a explosão, nesse momento a gente consegue olhar única e exclusivamente um único lado, uma única verdade, ou seja, a minha verdade, e não mais de forma muito abrangente de tentar entender aonde ambos tomaram decisões diferentes. E tomar decisões diferentes não é errado, nem um pouco. É apenas dar uma nova direção ao caminhar. E veja, né, Jordi, que até o nosso ceder, ele é uma decisão nossa. É o nosso livre-arbítrio atuando também, né? Eu escolho ceder para o meu próximo para que talvez eu não crie um conflito com ele, né? Então, no fundo também é uma escolha minha, né? Mas o livre-arbítrio é uma ferramenta de evolução, né? Nossa, é a nossa capacidade de escolha agindo aí o tempo inteiro, né? Agora, falando da questão do karma, a gente não pode olhar o karma como algo a ferro e fogo, né? Eu já tinha falado desse termo, né? Mas de dizer assim, eu fiz tantas coisas erradas lá atrás, em outras existências, e agora eu vou pagar nessa vida aqui. Mas, pô, vamos analisar, então, com calma, com tranquilidade e elegância, como diria um amigo meu. Se eu, nessa existência agora, eu estou fazendo a minha parte, né? Estou buscando me envolver mais com a espiritualidade, com o meu crescimento pessoal, né? Tentar talvez inspirar algumas pessoas no meu convívio, né? A serem também melhores. Eu não estou agindo conforme as leis de Deus? Eu não estou sendo um instrumento da paz, um instrumento do amor? Será que daí aquela energia kármica que eu venho trazendo de outras existências, elas vão agir de uma forma integral ou eu consigo amenizar esse meu karma? Né? Então a gente tem que pensar nisso também, né? Que o karma ele não é algo que ele não pode ser modificado, né? Ele pode sim, essa energia a gente vai transmutando à medida que a gente vai evoluindo, né? Então, sei lá, se eu estou fazendo a minha parte nessa existência, talvez uma coisa que tivesse programada para acontecer mais grave, eu vá colher isso de uma forma mais leve, mais tranquila, entendeu? Depende muito eu não gosto muito de falar merecimento, né? Mas parece que signifique isso, talvez, né? A gente ter o merecimento de talvez colher coisas melhores porque a gente está se esforçando para ser melhor já nessa existência. Então, pensar dessa forma que eu acho que fica mais leve também, né? Senão a gente fica pensando assim, o karma, tal pessoa é meu karma, tal situação é um karma para minha vida aqui, né? E aí a gente fica patinando no problema e a gente esquece da solução. Então, vamos pensar mais nas soluções e esquecer os problemas, né? É perfeito, Fábio. Eu não vou nem acrescentar nada, para ser bem honesto aqui, porque você foi perfeito. O que eu estava pensando em falar, você disse. Acho que o vídeo também já está chegando já numa boa minutagem. Mas é isso, só dar um recadinho rápido. Karma, a palavra karma vem do sânscrito, significa agir. É isso que significa karma.
na sua origem da palavra, né? E a gente tende a, eu não sei o que aconteceu, acho que meio esotérico, se apropriou dessa palavra e deu essa condição de culpa, de fardo que você tem que carregar, e as pessoas acabam terceirizando todo o problema e usando o karma como desculpa, né? Ah, é meu karma. Não, karma significa só agir. Então, é isso. Se a gente acho que focar mais nas soluções e nas oportunidades que são apresentadas para nós, tenho certeza que as coisas, talvez não no curto prazo, mas com certeza no médio e no longo prazo, vão se tornar mais fáceis. Bom, antes de encerrar, eu só vou aproveitar aqui rapidinho que estamos todos e vou colocar a Lu Gomes, que ela escreveu o seguinte: Jordeleida e mais amigos indicariam algum centro espírita que faça atendimento à distância? O problema envolve obsessão e também desequilíbrio emocional. E aí botou que a pessoa já está fazendo tratamento com o médico e agradece. Tem muitas casas que fazem atendimentos à distância. Uma delas, por exemplo, com apometria, se chama Casa do Jardim, que tem um site onde se pode também entrar em contato com eles e pedir, né? Essa casa eu sei, eu conheço o trabalho deles, está em Porto Alegre, mas um ponto fundamental para a desobsessão é o automelhoramento e a busca de ajudas. Já é um passo muito importante ela ter buscado um tratamento médico. Mas na sua cidade não tem uma casa espírita capaz de acolhê-lo, de envolvê-lo, de colocar o nome dele nos passes de irradiações ou nas irradiações? Nós aqui do portal, você pode colocar o nome dele nas irradiações de terça-feira, que está lá no site portalpaz.org. Pode convidá-lo a fazer o Evangelho no Lar junto conosco nas terças-feiras. E também convidá-lo para palestras. Este processo já é um trabalho de desobsessão. Indireto, mas é um trabalho de desobsessão. Porque a desobsessão, ela precisa ocorrer dos dois lados. Quando a gente vai tratar um trabalho de desobsessão, não é retirar o espírito. Porque o espírito, e me perdoe aqueles que estão aqui ao nosso redor, é o mais fácil de fazer, retirá-lo. A espiritualidade vem, desliga e retira. Mas se o emissor, que é, por exemplo, eu, retira-se um espírito próximo de mim e eu continuo fazendo as mesmas coisas, outro virá e ocupará seu lugar. Então, o trabalho da desobsessão é evangelizar e esclarecer ambos os lados. Este é o tratamento de cura. Então, qualquer casa poderá fazer isso. À distância, eu recomendo essa casa, mas tem outras. E também recomendo aqui através do Portal Paz, como a gente vem fazendo. Encerramos assim este bate-papo. Obrigado a todos. Obrigado, Robson. Obrigado, Tiago. Obrigado, Fábio. Até a próxima.